James Comolmes já tinha esbofeteado enfermeiras dezenas de vezes antes sua mão se movia rápido e ninguém jamais o impedia. Mas quando ele levantou a mão na direção de Clara Jensen, algo impossível aconteceu em menos de 2 segundos. O CEO mais temido de todo o sistema hospitalar estava no chão implorando para que uma enfermeira silenciosa o soltasse. O que James não sabia, o que nenhum deles sabia, era que Clara não era apenas uma enfermeira. E o que aconteceu depois revelaria segredos enterrados por anos, segredos que derrubariam um império construído sobre o medo. Mas naquele momento, com James no chão e todos na sala de emergência congelados em choque, tudo mudou. O Ridgeville Medical Center fica na borda leste da cidade, um enorme complexo de vidro e aço que deveria ser um lugar de cura. Para a maioria dos hospitais, a missão é simples: cuidar dos doentes, confortar os que sofrem e salvar vidas quando possível. Mas o Ridgeville havia se tornado algo completamente diferente, um reino. E todo reino precisa de um rei, ou nesse caso de um tirano. James Comolmes não parecia um monstro. Em fotos e comunicados à imprensa, ele parecia profissional e até distinto, com ternos caros e um sorriso confiante. O tipo de executivo que fica bem em bailes beneficentes e reuniões de conselho. Mas quem trabalhava sob seu comando conhecia um James completamente diferente. Um homem que dominava os corredores como um senhor da guerra, cujo temperamento podia explodir sem aviso, cuja palavra era lei, e cuja crueldade tinha se tornado tão rotina que era aceita como preço pelo emprego. Tudo começou pequeno como sempre. Começa uma voz elevada aqui, uma exigência absurda ali. Os funcionários aprenderam rapidamente que questionar James era um erro, sugerir alternativas era suicídio profissional. E demonstrar qualquer fraqueza era imperdoável. No primeiro ano como CEO, James já havia criado uma atmosfera onde o medo era mais poderoso do que qualquer manual de políticas. Enfermeiras caminhavam com os olhos baixos, médicos mediam cada palavra e todos aprenderam a mesma estratégia de sobrevivência: ficar invisível, ficar em silêncio e rezar para nunca cair na mira de James Comolmes. Mas algumas pessoas não conseguiam permanecer invisíveis. Havia Sarah Mitchell, uma enfermeira do turno da noite com 15 anos de experiência, que cometeu o erro de apontar uma falha de medicação no novo protocolo de eficiência de James, e ela foi demitida na manhã seguinte, seus pertences já embalados na mesa da segurança, sem audiência, sem apelação, apenas expulsa. Depois houve o Dr. Robert Chan, um médico da emergência que questionou a decisão de James de reduzir a equipe durante a temporada de gripe. James o chamou de incompetente diante de todo o departamento e destruiu sua reputação até que Chan preferiu pedir demissão a enfrentar mais um dia de humilhação. Os tapas começaram cerca de 2 anos após o início de seu reinado. O primeiro choque veio quando a jovem enfermeira Jennifer interrompeu James acidentalmente durante uma reunião com doadores, e ele saiu, cruzou o corredor e deu um tapa tão forte em seu rosto que o som ecoou antes de voltar à reunião, como se nada tivesse acontecido. Jennifer abriu uma queixa, mas o RH fez uma investigação, onde a versão de James dizia que ela havia sido insubordinada e histérica, enquanto as testemunhas, os doadores, miraculosamente não conseguiam mais lembrar de nada. Ela recebeu um acordo financeiro e um termo de confidencialidade aceitou e deixou a área da saúde. Depois disso, dar tapas virou a marca registrada de James. Sua maneira de afirmar domínio e lembrar a todos que podia fazer o que quisesse. Ele esbofeteou uma enfermeira que demorou para responder a um chamado, um assistente que trouxe o prontuário errado, um terapeuta respiratório que sugeriu mais tempo no ventilador para um paciente sempre com o mesmo padrão, vítimas apavoradas para reagir, testemunhas convenientemente esquecidas e RH realizando investigações falsas, enquanto James permanecia intocado. E o conselho do hospital sabia claro que sabia. Mas James tinha tornado o Ridgeville lucrativo. Ele tinha reduzido custos, simplificado operações
e apresentado relatórios trimestrais impressionantes aos membros do conselho que apareciam 4 vezes por ano, apenas para revisar planilhas. James Combemes era exatamente o que eles queriam, um CEO que lhes rendia dinheiro e não pedia nada em troca, exceto autonomia total. O fato de ele estar criando uma cultura de terror de enfermeiras, estar impedindo demissão em massa de o atendimento ao paciente, estar sofrendo, porque a equipe tinha medo demais para apontar problemas. Nada disso aparecia nas planilhas financeiras. Nada disso importava para pessoas que mediam sucesso por margens de lucro. Quando a candidatura de Clara Jensen chegou à mesa do RH do Ridgeville, James Combemes já administrava o hospital do seu jeito havia quase 5 anos. 12 enfermeiras tinham sido agredidas fisicamente. 47 tinham sido abusadas verbalmente de maneiras que deixaram cicatrizes psicológicas. Inúmeras outras simplesmente desistiram incapazes de suportar mais um dia sob seu domínio. O Ridgeville tinha se tornado um lugar onde pessoas boas mantinham a cabeça baixa e comportamentos ruins ficavam impunes, onde o temperamento do CEO importava mais do que a segurança dos pacientes e onde todos haviam aprendido a mesma lição terrível. Silêncio era a sobrevivência. Mas o pior dia de James Combemes ainda não havia chegado. Faltavam apenas 3 dias. Clara Jensen chegou numa manhã de segunda-feira no início de setembro, quando o calor do verão finalmente começava a diminuir e o hospital entrava em sua temporada mais movimentada. Ela atravessou a entrada principal do Ridgeville Medical, com uma bolsa de lona no ombro e um sorriso tranquilo que parecia fora de lugar em um prédio que já não sabia mais o que era calor humano genuíno. Tudo nela passava uma impressão de suavidade. Ela foi educada com o segurança que conferiu seu crachá. Agradeceu à coordenadora de RH que lhe entregou o pacote de orientação. E quando se apresentou à equipe de enfermagem do 4º andar, sua voz era suave e quase musical, o tipo de voz que confortaria um paciente assustado ou acalmaria um familiar ansioso. Seu currículo parecia comum o suficiente 10 anos de experiência em enfermagem recentemente em um hospital comunitário, a 2 estados de distância, certificada em cuidados críticos e com excelentes referências. A gerente de contratação ficou aliviada por encontrar alguém disposto a assumir o cargo. A taxa de rotatividade do Ridgeville era tão notória que enfermeiros qualificados estavam cada vez mais difíceis de recrutar. A candidatura de Clara parecia boa demais para ser verdade, experiente, credenciada, disponível imediatamente e sem fazer perguntas sobre por que o cargo estava vago havia 3 meses. Durante sua orientação na manhã do primeiro dia, Clara ouviu atentamente enquanto a gerente da unidade revisava políticas e procedimentos. Tomou notas com uma caligrafia impecável. Fez perguntas ponderadas sobre o perfil dos pacientes e atualizações de protocolo. Ela parecia sincera, talvez até um pouco ingênua em seu entusiasmo. Quando a gerente mencionou de passagem que o CEO era muito presente e tinha padrões elevados, Clara apenas assentiu como se isso fosse perfeitamente normal. A gerente escolheu as palavras com cuidado, da forma que todos no Ridgeville tinham aprendido a fazer, sem mencionar o nome de James Combemes. Sem falar sobre o medo, apenas dizendo que os funcionários eram esperados a manter profissionalismo o tempo todo e que qualquer preocupação deveria ser encaminhada pelos canais adequados. Antes do almoço, as outras enfermeiras começaram a puxar Clara de lado. Aconteceu na sala de descanso no almoxarifado, em cantos discretos da sala de medicação. Elas falavam em sussurros olhando por cima do ombro como se James pudesse aparecer a qualquer momento. Contaram sobre o temperamento dele, sobre as demissões, sobre incidentes que todo mundo sabia que aconteciam, mas ninguém comentava abertamente. Uma enfermeira chamada Patrícia, com 8 anos de Ridgeville, chegou a se emocionar enquanto alertava Clara. Descreveu ter visto James esbofetear uma colega e ter ficado aterrorizada demais para intervir. Disse a Clara que a melhor estratégia era ficar completamente fora do radar dele, não falar a menos que fosse chamada, não fazer sugestões e jamais sob nenhuma circunstância contradizê-lo ou questionar suas decisões.
Clara ouviu cada alerta com a mesma calma que tinha mostrado o dia inteiro. Não pareceu chocada nem assustada. Não pediu detalhes, nem demonstrou indignação. Apenas agradeceu a cada pessoa e disse algo que deixou todas estranhamente inquietas pela gravidade do assunto. Agradeço por cuidarem de mim. Vou ter cuidado. As enfermeiras trocaram olhares preocupados. Pensaram que Clara não entendia o perigo. Elas estavam apenas meio certas. Clara entendia perfeitamente. O que elas não sabiam era onde Clara tinha aprendido a lidar com situações perigosas. Havia pequenas coisas, detalhes quase imperceptíveis que não chamariam atenção, a menos que alguém soubesse o que procurar. A forma como Clara se posicionava em uma sala, sempre com visão clara das saídas. Como seus olhos acompanhavam movimentos com uma precisão afiada demais para alguém que supostamente estava apenas se adaptando ao novo ambiente. Quando um auxiliar deixou uma bandeja metálica cair no corredor, fazendo um estrondo, todas as enfermeiras se assustaram menos Clara. Ela simplesmente virou na direção do som, com uma resposta controlada e medida, avaliando antes de reagir. Sua postura também era diferente. Peso equilibrado, ombros relaxados, mas pronta a postura de alguém treinado para se mover com eficiência se necessário. Mas ninguém no Ridgeville percebeu nada disso. Viram apenas o que Clara queria que vissem: uma enfermeira gentil e competente, talvez até suave demais para um lugar como aquele. Uma mulher que provavelmente aprenderia do jeito difícil como todos os outros, que o hospital de James Combs tinha regras que não estavam no manual de funcionários. Elas se preocupavam com ela, sentiam necessidade de protegê-la, essa recém-chegada, de fala mansa que parecia não ter ideia do que estava enfrentando. Mal sabiam elas que Clara Jensen tinha entrado ali exatamente para encontrar aquilo que procurava. A competência de Clara ficou evidente em 48 horas. Ela se movia pelos turnos com uma eficiência que vinha de habilidade real, não pressa descuidada. Suas avaliações eram completas, sua documentação impecável. Ela tinha um dom para ler pacientes, para saber quando um desconforto era normal e quando significava algo mais sério. Os médicos rapidamente aprenderam que quando Clara ligava com uma preocupação, valia a pena ouvir. Os pacientes a adoravam. Ela fazia contato visual de um jeito que fazia as pessoas se sentirem vistas e explicava procedimentos médicos em uma linguagem que reduzia a ansiedade ao invés de aumentá-la. Ao final do terceiro dia, a enfermeira-chefe já comentava que o hospital tinha sorte de tê-la. Mas havia momentos que não combinavam com a imagem da enfermeira gentil e complacente, pequenos atos de resistência silenciosa que surpreendiam as pessoas. Quando um residente cirúrgico tentou pedir um exame desnecessário apenas para se proteger legalmente, Clara não se retraiu como muitos fariam. Ela simplesmente afirmou com calma e clareza que o paciente já tinha feito aquele exame 2 dias antes e que os resultados estavam no prontuário. Quando um técnico da farmácia tentou apressá-la na verificação de uma medicação, Clara parou, fez contato visual e disse que precisaria do tempo necessário para verificar tudo corretamente. Obrigada. Nada agressivo, nada confrontador, apenas uma recusa firme em ser pressionada a algo que contrastava com sua natureza suave. James Combs notou Clara pela primeira vez no 4º dia. Ele fazia uma de suas rondas infames pelo setor cirúrgico, inspeções que deixavam todos tensos, porque ele caminhava pelos corredores como um general inspecionando tropas, procurando infrações, erros, qualquer desculpa para demonstrar sua autoridade. Quando passou por Clara no corredor, ela encontrou seu olhar, rapidamente acenou educadamente e voltou a revisar um prontuário. Foi apenas um momento, mas completamente diferente da reação da maioria. Enquanto os outros desviavam os olhos, inventavam tarefas urgentes e praticamente se tornavam invisíveis, Clara o reconheceu como um colega, nada mais, nada menos. James mal registrou. Para ele era só mais uma enfermeira. O que James não viu foi como Clara o observava. Ela notava como a equipe se dispersava quando ele se aproximava, quais enfermeiras ele criticava e quais ignorava o tom de voz que usava quando começava a ficar irritado,
sinais que ela catalogava como quem mapeia riscos. Quando James repreendeu publicamente um técnico de laboratório por um resultado atrasado, Clara estava repondo um carrinho de suprimentos a poucos metros, aparentemente focada, mas absorvendo cada detalhe, o enrijecer dos ombros de James, quando estava prestes a explodir o tom específico que precedia a intimidação física. Clara o estudava como uma estrategista estuda um adversário aprendendo padrões, identificando vulnerabilidades. Naquela semana houve 3 quase encontros. O primeiro foi na sala de medicação, onde Clara preparava um antibiótico quando James entrou procurando a enfermeira-chefe. Clara deu um passo para o lado para abrir espaço. Um gesto tão suave e deliberado, que parecia apenas cortesia, mas era posicionamento tático. O segundo foi durante um código azul. Clara fazia parte da equipe de resposta e James apareceu para observar como sempre fazia, usando emergências médicas como oportunidades para avaliar desempenho sob pressão. Clara nunca olhou na direção dele, totalmente focada em seu papel na ressuscitação, demonstrando um nível de compostura que beirava o incomum. O terceiro quase encontro aconteceu na cafeteria, onde James estava conversando com vários chefes de departamento, e Clara passou com sua bandeja de almoço. Um dos administradores a chamou para apresentá-la como uma nova contratada promissora. Clara sorriu, apertou mãos, fez a pequena conversa educada necessária e se retirou em menos de 60 segundos, educada, mas absolutamente discreta. Esse momento tão simples estava agora a 72 horas de distância. No 7º dia de Clara no Ridgeview, ela foi designada para cuidar de um paciente chamado Walter Harrison, um veterano de 83 anos se recuperando de uma pneumonia. Walter vinha observando Clara durante todo o turno com a atenção afiada de alguém que passou a vida lendo pessoas. Quando ela veio verificar seus sinais vitais no fim da tarde, ele segurou sua mão delicadamente e disse algo que a fez parar. Disse que ela o lembrava das enfermeiras militares que salvaram sua vida no Vietnã. Havia algo na maneira como ela se movia, uma certa qualidade que ele não conseguia nomear, mas reconhecia. Clara suavizou a expressão, apertou sua mão e pediu que descansasse, assegurando que estava em boas mãos. Walter a observou sair do quarto com um olhar de quem acabara de confirmar uma suspeita. James tinha agredido 12 enfermeiras em sua carreira. Clara garantiria que ela fosse a última. Isso aconteceu no 8º dia de Clara no Ridgeview, durante o que deveria ter sido um plantão comum de sexta-feira à noite na emergência. Ela tinha sido enviada para ajudar, devido à falta de pessoal, algo frequente em um hospital, onde enfermeiros estavam sempre pedindo demissão, e vagas permaneciam abertas por meses. A emergência estava moderadamente ocupada, nada fora do comum para uma noite de setembro, alguns acidentes de trânsito, avaliações de dor torácica, uma criança com possível fratura no braço, medicina de emergência padrão. O atraso começou com algo completamente trivial. Uma senhora idosa chamada Dorothy Fletcher havia chegado de ambulância com sintomas de derrame. O médico da emergência solicitou imediatamente exames e tomografia, mas o tomógrafo estava ocupado com um caso de trauma que havia chegado minutos antes. Não era culpa de ninguém. Não era negligência, nem preguiça, nem incompetência, apenas a realidade da medicina emergencial, onde os recursos são limitados e as prioridades mudam a todo instante. A senhora Fletcher seria examinada assim que o paciente de trauma estivesse estável. Enquanto isso, Clara foi designada para monitorá-la, mantê-la calma e observar mudanças neurológicas. A senhora Fletcher estava assustada, confusa, pela súbita fraqueza no lado esquerdo do corpo, desorientada pelas luzes fortes e rostos desconhecidos. Clara ficou ao lado dela, segurando sua mão, falando com aquela voz suave, explicando o que estava acontecendo em palavras que reduziam o pânico em vez de aumentá-lo. James Comomes estava em seu escritório revisando orçamentos do departamento cirúrgico quando recebeu uma mensagem de um membro do conselho. A esposa dele era Dorothy Fletcher e havia sido levada à emergência do Ridgeview 30 minutos antes. Ele queria saber por que não havia nenhuma atualização. James não ligou para a emergência, não enviou um e-mail calmo pedindo informações.
Ele fez o que sempre fazia quando sentia que sua autoridade ou reputação estavam sendo questionadas. Desceu para a emergência como um furacão furioso, antes mesmo de saber qualquer fato, já procurando alguém para culpar. A equipe o viu chegando. As coordenadoras da unidade o avistaram primeiro caminhando pelo corredor com aquele passo característico que todos no Ridgeville aprenderam a reconhecer. Uma delas tentou interceptá-lo para explicar a situação, tentando evitar a explosão antes que acontecesse. James a empurrou para o lado sem sequer reconhecer sua presença. Um médico da emergência tentou informá-lo sobre o caso de trauma que estava ocupando o tomógrafo, mas James o interrompeu no meio da frase. Ele queria saber por que a Sra. Fletcher ainda não tinha feito a tomografia e queria saber imediatamente. Em 60 segundos, tudo mudaria. Clara ainda estava ao lado da Sra. Fletcher quando ouviu a voz de James aumentando no corredor. Ela reconheceu o tom imediatamente, aquela frequência específica de fúria que precedia a violência. Os olhos da Sra. Fletcher se arregalaram de medo, um medo que poderia piorar sua condição e transformar um caso manejável em algo catastrófico. Clara tomou uma decisão naquele instante. Posicionou-se entre sua paciente e a porta colocou uma mão suave no ombro da Sra. Fletcher e manteve a voz estável, assegurando-lhe que tudo estava bem, que o médico viria logo e que ela estava segura. James apareceu na porta, rosto avermelhado, mandíbula travada. Toda a enfermeira por perto reconheceu os sinais. Patrícia, que havia alertado Clara no primeiro dia, estava na estação de enfermagem. Patrícia encontrou o olhar de Clara e fez um leve movimento de cabeça, um pedido silencioso e desesperado. Não reaja, não se defenda, não dê a ele um alvo. Outra enfermeira chegou a sussurrar o nome de Clara tentando alertá-la. O médico da emergência começou a dar um passo à frente, já formulando palavras para tentar desescalar a situação. Mas Clara, pela experiência, sabia que quando James chegava àquele ponto, desescalonar era quase impossível. Ela viu tudo os avisos, o medo, a respiração presa de todos que tinham aprendido que sobreviver significava ficar em silêncio. Ela viu os olhos de James se fixarem nela. Viu o momento em que ele percebeu que ela era a enfermeira responsável por Mrs. Fletcher. Viu quando ele a identificou como alvo, e então Clara fez algo que ninguém no Ridgeville havia feito em 5 anos. Ela deu um passo à frente, não de forma agressiva nem confrontadora, apenas firme, posicionando-se deliberadamente entre James e sua paciente vulnerável. Ela encontrou o olhar dele com a mesma calma que mostrava desde o primeiro dia e falou com uma voz tranquila, mas absolutamente clara. Disse que Mrs. Fletcher faria a tomografia assim que a sala de trauma estivesse livre, que o atraso era médico e eticamente apropriado e que naquele momento o que a paciente mais precisava era de um ambiente calmo. A fúria de James se inflamou como um incêndio que encontra oxigênio. Ele avançou em direção a Clara, gritando, exigindo saber quem ela pensava que era. Como ousa falar comigo assim? Você sabe quem eu sou. Clara não recuou, não pediu desculpas, não desviou. Apenas manteve sua posição, postura relaxada, porém inabalável. Expressão completamente neutra. O que aconteceu a seguir levou exatamente 1,8 segundos, mas para James duraria para sempre. James levantou a mão da mesma forma que já tinha feito 12 vezes antes. O movimento era treinado quase reflexo. Seu braço direito subiu rápido, palma aberta, mirando o rosto de Clara com todo o peso de 5 anos de autoridade inquestionada. Na mente dele terminaria como sempre terminava. O golpe atingiria a enfermeira, ficaria chocada e submissa. E todos lembrariam que James Comolmes podia fazer o que quisesse sem consequências. A mão dele já cortava o ar. O impacto estava a meio segundo de acontecer. Ele nunca veio. A resposta de Clara foi tão rápida e tão precisa que muitos testemunhos posteriores divergiam ao tentar descrever o que viram. Sua mão esquerda subiu e interceptou o pulso de James no meio do movimento. Ela não puxou nem torceu, apenas redirecionou a força dele
com uma técnica controlada que transformou o ataque em vulnerabilidade. No mesmo movimento fluido, sua mão direita agarrou o cotovelo dele e aplicou pressão em um ângulo específico que instrutores de artes marciais ensinam durante anos. O braço de James travou, seu equilíbrio mudou e seu corpo não teve escolha, a não ser seguir a direção que Clara conduzia para baixo. Ela girou o quadril, manteve o controle do braço dele e trouxe James Comolmes para o chão da emergência, com uma técnica tão limpa, tão profissional, que era impossível confundir com sorte pânico ou reação instintiva. Aquilo era treinamento. Treinamento avançado, o tipo que vira reflexo muscular depois de milhares de repetições. Toda a sequência durou 8 segundos. Do momento em que a mão de James subiu até seus joelhos baterem no chão, passou menos tempo do que levaria para encher o pulmão de ar. Mas nesses 8 segundos, um império construído ao longo de 5 anos desabou. James estava no chão, seu braço ainda preso no controle firme de Clara, e sua expressão de choque era tão absoluta que quase parecia cômica. Ele tinha sido intocável durante tanto tempo que a ideia de ser dominado, fisicamente controlado, reduzido à impotência, simplesmente não existia em seu universo de possibilidades. Tentou se soltar. Clara apenas ajustou a pega sem aumentar a pressão, e sem machucá-lo, apenas mantendo o controle total. Então, James Comolmes fez algo que ninguém no Ridgeville tinha ouvido antes. Ele implorou. Sua voz saiu estrangulada, desesperada, completamente diferente do rugido autoritário que aterrorizara tantos funcionários. Ele pediu para Clara soltá-lo. Por favor, ele disse. Por favor. As palavras pareciam estranhas na boca dele. A emergência inteira ficou em silêncio. Cada pessoa estava imóvel tentando processar o que acabara de acontecer. Patrícia levou a mão à boca, olhos arregalados. O médico que tentou intervir ficou paralisado, seu discurso de desescalonamento morrendo antes de começar. Um terapeuta respiratório que passava com um cilindro de oxigênio parou no meio do passo. Até a paciente atrás deles, Mrs. Fletcher, ficou quieta, sua confusão momentaneamente substituída pelo choque absoluto. A confusão de Mrs. Fletcher foi momentaneamente ofuscada pela cena inédita que acontecia diante de sua porta. Clara manteve James imobilizado por exatamente 3 segundos, tempo suficiente para garantir que ele entendesse o que havia acontecido. Tempo suficiente para deixar a mensagem inconfundível. Ela o havia controlado completamente e poderia tê-lo machucado se tivesse escolhido. Então ela o soltou com a mesma precisão com que o derrubou. Deu um passo para trás, as mãos voltando para a posição neutra ao lado do corpo, a respiração quase inalterada. James se levantou às pressas, o terno caro amarrotado, a dignidade destruída, o rosto alternando entre choque, humilhação e raiva. A expressão de Clara não mudou. Ela parecia exatamente como antes da confrontação, calma e profissional, como se subjugar o CEO do hospital fosse apenas mais uma habilidade clínica que possuía. As testemunhas contariam versões diferentes da cena depois, como sempre acontece. Patrícia juraria que Clara se moveu tão rápido que mal conseguiu ver. O médico da emergência se concentraria na precisão técnica, reconhecendo a manobra como algo muito além de autodefesa básica. Um estudante de medicina lembraria do som dos joelhos de James batendo no chão, um som que jamais imaginou ouvir. A coordenadora da unidade mencionaria o silêncio que tomou conta da sala, como se todos tivessem prendido a respiração ao mesmo tempo. Mas todos concordariam em uma coisa: tinham acabado de ver uma enfermeira de voz suave fazer algo impossível. Tinham visto Clara parar James Comolmes. E naquele instante, todos na emergência perceberam que Clara Jensen não era quem pensavam. A fala mansa, o sorriso gentil, o cuidado atencioso com os pacientes, tudo isso era real. Mas por baixo, havia algo totalmente diferente, algo forjado em lugares onde as pessoas aprendem a lidar com violência, com precisão controlada. Algo vindo de um treinamento que não tinha nada a ver com a escola de enfermagem. Clara era uma fuzileira naval. Eles só não sabiam disso ainda. James se levantou e a primeira coisa que tentou fazer foi recompor sua autoridade.
Ajeitou o paletó com as mãos trêmulas, pigarreou e tentou reconstruir a voz dominante que tinha intimidado centenas de pessoas por 5 anos. Disse a Clara que ela estava demitida. As palavras saíram com menos convicção do que ele pretendia, quase hesitantes, mas ele continuou. Ela o havia agredido, atacado fisicamente um executivo do hospital, e a segurança iria escoltá-la para fora imediatamente. Ele garantiria pessoalmente que ela nunca mais trabalharia na área da saúde, faria seu possível para que sua licença de enfermagem fosse revogada, e ela deveria se considerar com sorte se ele não apresentasse queixa criminal. As ameaças saíam uma após a outra, cada uma mais desesperada que a anterior, porque James estava fazendo o que sempre fazia, quando o desafiado tentava recuperar controle com medo e intimidação. Mas desta vez, sua voz ainda tremia. Desta vez, todos tinham acabado de vê-lo implorar no chão. Desta vez, as ameaças soavam vazias. Clara não respondeu nada. Apenas ficou ali, postura relaxada, expressão inalterada, esperando ele terminar. Seu silêncio era mais poderoso que qualquer argumento. Comunicava algo que aterrorizava James mais do que qualquer confronto. Ela não tinha medo dele nem um pouco. A segurança chegou em 90 segundos, respondendo a vários chamados de pânico, relatando uma agressão física na emergência. Logo atrás deles vieram a supervisora de enfermagem e a diretora de gerenciamento de risco do hospital, ambas alarmadas e confusas. James imediatamente se virou para elas, elevando a voz novamente, tentando contar sua versão. A enfermeira o havia atacado sem provocação. Ela era instável, possivelmente perigosa, e ele queria que ela fosse removida do hospital imediatamente e que a polícia fosse chamada. Ele gesticulava, tentando mostrar fisicamente o que supostamente havia ocorrido, mas seus gestos eram vagos e inconsistentes. Nem ele mesmo entendia o que Clara tinha feito. Então Patrícia falou. Ela, que trabalhava no Ridgeville havia 8 anos, que tinha visto James esbofetear uma colega e nunca teve coragem de intervir, que tinha avisado Clara no primeiro dia para permanecer invisível, deu um passo à frente, a voz trêmula mas audível, e disse que James estava mentindo. Ela tinha visto tudo. James tentou atacar Clara. Clara apenas se defendeu. Foi isso que aconteceu. Os seguranças olharam para ela e algo mudou no ar da emergência, algo que tinha sido mantido trancado por 5 anos começou a se romper. O médico da emergência falou em seguida. Sua voz estava mais firme que a de Patrícia, carregando o peso da autoridade médica. Ele confirmou cada palavra. James foi agressivo e ameaçador. Tentou agredir fisicamente uma funcionária que protegia uma paciente vulnerável. E Clara respondeu com uma ação defensiva adequada, usando a força mínima necessária para evitar dano. Então a coordenadora da unidade falou. Depois um terapeuta respiratório. Depois um estudante de medicina que havia testemunhado tudo da estação de enfermagem. Um por um, vozes que tinham permanecido caladas por anos encontraram força. A represa tinha rompido. O rosto de James passou por uma transformação notável quando percebeu o que estava acontecendo. O rubor da raiva desapareceu, substituído por algo mais próximo do pânico. Ele tentou interromper, tentar recuperar controle, lembrar a todos quem ele era e o que podia fazer com suas carreiras. Mas a diretora de gerenciamento de risco ergueu a mão, silenciando-o com um gesto que teria sido impensável. 20 minutos antes, ela se voltou para Clara e pediu seu depoimento. A resposta de Clara foi uma aula magistral de compostura profissional. Ela falou naquela mesma voz suave, apresentando os fatos com precisão clínica. Estava cuidando de uma paciente com suspeita de AVC que necessitava de um ambiente calmo. James entrou no quarto em estado agitado. Quando ela explicou a situação médica, ele se tornou verbalmente agressivo. Quando ela se colocou para proteger a paciente, ele tentou golpeá-la. Ela respondeu com técnicas defensivas para evitar ferimentos e garantir a segurança da paciente. Soltou James assim que ele deixou de ser uma ameaça imediata. Essa foi toda a sequência, sem exageros, sem dramatização, apenas fatos.
Os seguranças pediram que James saísse da emergência enquanto a situação era avaliada. Não era um pedido. Pela primeira vez em 5 anos, James Comolmes estava sendo instruído no próprio hospital e os seguranças não estavam pedindo permissão. Ele começou a recusar a tentar usar sua autoridade, mas a diretora de gerenciamento de risco interveio novamente. Sugeriu num tom que deixava claro que não era sugestão alguma que James cooperasse. As implicações legais precisavam ser avaliadas com cuidado. James olhou ao redor da emergência procurando um aliado, alguém que apoiasse sua versão. Tudo o que encontrou foram rostos que o haviam visto aterrorizar pessoas por anos, rostos que agora o encaravam não com medo, mas com algo próximo ao desprezo. Ele saiu da emergência escoltado por seguranças, observado por cada pessoa que testemunhou sua humilhação. Mas aquilo não era o fim, era apenas o começo. Porque Clara não tinha quebrado apenas o orgulho de James. Ela tinha quebrado sua proteção. Enfermeiros que tinham ficado calados por anos, finalmente encontraram suas vozes, e quando pessoas começam a falar a verdade, após anos de silêncio forçado, é muito difícil fazê-las parar. A verdade sobre Clara Jensen surgiu em partes nas horas seguintes, enquanto o RH iniciava a investigação e revisava seu arquivo completo. O que todos no Ridgeville assumiam ser um histórico comum de enfermagem, revelou-se algo muito mais extraordinário. Clara não tinha sido apenas enfermeira por 10 anos. Antes disso, ela serviu 8 anos no Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, não em funções administrativas, mas como médica de combate com múltiplas missões em zonas de guerra. Ela serviu em lugares onde cuidados médicos aconteciam sob fogo, onde a capacidade de defender a si mesma e aos pacientes não era opcional. Era sobrevivência. Mas seu serviço militar ia muito além do treinamento médico. Clara foi selecionada para treinamento avançado de combate, reservado para fuzileiros com aptidão excepcional e com postura sob pressão. Tornou-se instrutora de combate corpo a corpo, ensinando técnicas precisas de defesa capazes de neutralizar ameaças sem causar danos desnecessários às mesmas técnicas que usou em James Comolmes na emergência. Não foram pânico nem instinto. Foram milhares de horas de treinamento, memória muscular, habilidades que ela podia aplicar sem pensar, porque seu corpo tinha sido treinado para responder automaticamente. Seu registro militar era exemplar elogios por coragem sob fogo, reconhecimento por salvar vidas em circunstâncias que quebrariam a maioria das pessoas. Um histórico que parecia propaganda de recrutamento, exceto que era real. Clara era a pessoa que corria em direção ao perigo quando todos corriam para longe. A que mantinha a calma no caos. A que tomava decisões críticas quando os segundos importavam. A que protegia quem não podia se proteger. O corpo de fuzileiros reconheceu aquilo que a equipe do hospital confundiu com ingenuidade. A suavidade de Clara não era fraqueza, era a confiança silenciosa de alguém que já tinha enfrentado o pior da humanidade, e ainda assim escolhia a bondade. Depois de concluir o serviço militar, Clara fez uma escolha deliberada, foi para a escola de enfermagem, atraída pela profissão, porque lhes permitia continuar fazendo o que fazia nos Marines, cuidar de pessoas nos seus momentos mais vulneráveis. Mas ela trouxe todo aquele treinamento de combate com ela, a percepção situacional, a avaliação de ameaças, a capacidade de ler linguagem corporal e prever escaladas à habilidade física de se defender e defender outros quando necessário. Tornou-se uma enfermeira que podia iniciar um acesso venoso com as mesmas mãos capazes de desarmar um agressor, que podia acalmar um paciente assustado com a mesma voz que podia comandar em uma crise, que parecia suave, mas era forjada em algo inquebrável. A pergunta que todos queriam ver respondida era por que Clara tinha escolhido especificamente o Ridgeville. A resposta, quando surgiu, era simples e profunda ao mesmo tempo. Clara não tinha ido parar no Ridgeville. Por acaso ela tinha procurado aquele hospital. 3 anos antes, a mãe de Clara havia sido paciente em outro hospital lutando contra um câncer durante meses de tratamento exaustivo. Em uma dessas internações,
Ela dividiu o quarto com uma mulher que havia trabalhado como enfermeira no Ridgeville. Essa mulher tinha deixado a profissão completamente após sua experiência com James Combemes, traumatizada por anos de abuso que finalmente a quebraram. Ela contou à mãe de Clara histórias sobre a cultura de medo, sobre o CEO que governava por intimidação, sobre enfermeiros competentes expulsos ou silenciados. A mãe de Clara morreu 6 meses depois, mas antes de partir, fez a filha prometer algo. Pediu que Clara usasse sua força para proteger pessoas que não conseguiam se proteger sozinhas. Clara lembrara essa promessa. E lembrara as histórias sobre o Ridgeville. Quando viu a vaga aberta no hospital, se candidatou sabendo exatamente para onde estava indo. Preparou-se. Revisou seu treinamento defensivo. Estudou legislação sobre assédio no local de trabalho e estruturas de governança hospitalar. Tornou-se absolutamente pronta para o confronto que sabia que cedo ou tarde aconteceria. Clara Jensen não tinha ido ao Ridgeville para baixar a cabeça e sobreviver, tinha ido para enfrentar. Para ser a pessoa que todos naquele hospital tinham tido medo de ser. Quando a equipe descobriu quem Clara realmente era, as reações variaram de admiração a algo muito próximo da incredulidade. Patrícia, que havia tentado alertá-la no primeiro dia, começou a chorar ao saber sobre a mãe de Clara e a promessa que a trouxe ao hospital. O médico da emergência que testemunhou o confronto sentiu-se ao mesmo tempo impressionado com a habilidade tática de Clara e grato por ela tê-la usado para defender, não para agredir. As outras enfermeiras passaram a olhar para Clara de forma diferente, enxergando além do exterior suave e percebendo a guerreira por baixo, entendendo que a calma que confundiram com inocência era na verdade a compostura de alguém que já enfrentou perigo real e sabia exatamente do que era capaz. Clara passou anos aprendendo a proteger pessoas, primeiro nos Marines, depois na enfermagem. Se você acredita em pessoas que se levantam pelos que não podem se defender, aperte o botão de se inscrever. Compartilhe esta história com alguém que precisa saber que valentões nem sempre vencem. E comente: eu defendo a justiça se estiver do lado de Clara, não de James. O conselho do hospital foi notificado sobre o incidente dentro de 3 horas. Naquela mesma noite, convocaram uma chamada de emergência que durou até depois da meia-noite. Dessa vez não poderiam simplesmente varrer o caso para debaixo do tapete com um acordo e uma cláusula de sigilo. Muitas testemunhas, muita documentação e, acima de tudo, um CEO que havia sido fisicamente imobilizado no chão da emergência após tentar agredir uma funcionária. As implicações legais eram enormes. O desastre de relações públicas estava só começando. O conselho não teve escolha senão iniciar uma investigação interna formal, e sabiam desde o início que precisaria ser real. Meias medidas já não funcionariam. O RH começou as entrevistas na segunda-feira seguinte. Montaram uma sala de conferências no setor administrativo, trouxeram um investigador externo para garantir imparcialidade e começaram a trabalhar em uma lista de testemunhas que crescia a cada hora. As entrevistas deveriam ser confidenciais, mas, em hospital, notícias se espalham rápido. Todos sabiam que o RH estava fazendo perguntas sobre James Combemes. Todos sabiam que aquele poderia ser o momento da mudança. A dúvida era: as pessoas teriam coragem de contar a verdade? Patrícia foi uma das primeiras entrevistadas. Entrou na sala apavorada, as mãos tremendo ao sentar diante do investigador. Foram 8 anos mantendo a cabeça baixa, vendo abusos e dizendo nada porque falar parecia impossível. Mas algo tinha mudado depois de ver Clara enfrentar James. Patrícia contou tudo à enfermeira que viu ser esbofeteada 3 anos antes. Os abusos verbais que ela mesma sofreu. A cultura de medo que fazia cada plantão parecer um campo minado. Quando terminou, sentiu algo que não sentia havia anos no Ridgeville: alívio. Depois vieram os outros, um por um. Enfermeiros que tinham sido silenciados pelo medo, encontraram-se naquela sala de conferências, aliviando-se de histórias que haviam carregado sozinhos por tempo demais. Uma enfermeira da sala de recuperação descreveu ter sido gritada por 20 minutos por causa de um problema de agendamento que não era culpa dela. Uma enfermeira-chefe da UTI
contou que viu James demitir uma colega por questionar uma mudança de política, a demissão acontecendo tão rapidamente que a enfermeira-alvo nem teve tempo de se defender. Uma enfermeira do setor médico-cirúrgico, com a voz quase inaudível, descreveu a vez em que James agarrou seu braço com tanta força que deixou hematomas porque ela o havia paginado sobre uma preocupação com um paciente em um horário que ele considerava inadequado. Cada entrevista acrescentava uma nova camada a um quadro de abuso sistemático que havia se escondido à vista de todos durante 5 anos. A documentação começou a surgir de lugares que James provavelmente acreditava serem seguros. Ex-funcionários do Ridgeville começaram a receber ligações do investigador. Alguns haviam mantido diários pessoais relatando os abusos. Outros tinham guardado e-mails que mostravam o padrão de intimidação e retaliação de James. Alguns possuíam mensagens de texto enviadas a amigos e familiares logo após os incidentes, fornecendo relatos em tempo real impossíveis de descartar como memórias inventadas. O investigador construiu uma linha do tempo que retrocedia até o primeiro mês de James como CEO, um registro abrangente de condutas inadequadas, crescentes que nunca haviam sido devidamente tratadas. James tentou controlar a narrativa do jeito que sempre fizera em Ridgeville. Ligou para funcionários que achava que poderiam ser simpáticos a ele, sugerindo que exagerar ou inventar histórias sobre ele seria motivo para a demissão. Lembrou aos chefes de departamento de sua autoridade sobre decisões de pessoal. Insinuou que as carreiras das pessoas sofreriam se participassem do que ele chamava de caça às bruxas. Mas algo havia mudado de forma fundamental. O medo que sempre deu poder a James tinha sido substituído por algo mais forte. As testemunhas que viram Clara colocá-lo no chão, que o ouviram implorar, que perceberam sua voz tremer enquanto fazia ameaças vazias, essas testemunhas não tinham mais medo. As tentativas de intimidação de James falharam, porque todos agora podiam ver o que Clara havia deixado claro. Ele era apenas um homem cruel com certa autoridade institucional, mas não o tirano intocável que fingia ser. A equipe jurídica do hospital se envolveu no final da primeira semana. Eles revisaram as constatações preliminares e imediatamente perceberam que Ridgeville enfrentava uma responsabilidade potencial que poderia chegar a milhões de dólares, processos por ambiente de trabalho hostil, acusações de agressão, possíveis crimes. O hospital tinha evidências documentadas de abuso contínuo e falhou em tomar medidas significativas. A exposição legal era catastrófica. Mais importante ainda, os advogados reconheceram que aquela investigação não tinha como ser controlada ou abafada. Muita gente estava falando. Existia documentação demais. A verdade estava emergindo, querendo James ou não. 12 enfermeiras tinham sido agredidas fisicamente. 47 tinham sido verbalmente abusadas. Mas esses números não contavam toda a história. Eles não incluíam as enfermeiras que abandonaram totalmente a profissão, que desistiram de carreiras que amavam, porque trabalhar sob James Combemes se tornou insuportável. Não contabilizavam os pacientes cujo atendimento sofreu, porque a equipe estava com medo demais para defender suas necessidades. Não mediam o dano psicológico, a ansiedade, os pesadelos, a erosão do amor próprio que acontece quando alguém é sistematicamente degradado por quem está no poder. A investigação estava revelando não apenas incidentes isolados, mas um padrão de falhas institucionais que permitiu que a crueldade de um homem envenenasse um hospital inteiro. James Combemes começou a se desintegrar de maneiras visíveis a todos em Ridgeville. Ele apareceu para trabalhar no dia seguinte ao incidente como se nada tivesse acontecido, como se pura força de vontade pudesse fazer a investigação desaparecer. Mas seu comportamento o traía. Ele explodiu com assistentes administrativos por questões menores. Conduziu reuniões nas quais divagava, perdia o fio da conversa no meio das frases. Suas mãos tremiam ao revisar documentos. Funcionários que trabalharam com ele por anos notaram algo que nunca tinham visto. James estava com medo. Não o medo fabricado que ele usava como arma contra os outros,
mas um medo real visceral, o terror de enfrentar consequências pela primeira vez em sua carreira profissional. Sua tentativa de controlar a narrativa tornou-se cada vez mais desesperada e transparente. Ele pediu favores a membros do conselho que havia cultivado ao longo dos anos, lembrando-os do sucesso financeiro que trouxe ao Ridgeville, sugerindo que um incidente com uma funcionária instável não deveria eclipsar anos de liderança forte. Contratou um consultor de gerenciamento de crises, especializado em reparação de reputação. Redigiu declarações pintando-se como vítima de um ataque violento, omitindo cuidadosamente a parte em que tentou agredir Clara primeiro. Mas a narrativa que ele tentava construir colidia repetidamente com os depoimentos das testemunhas que realmente estiveram lá. Sua versão dos fatos não correspondia à documentação, e quanto mais ele insistia em sua inocência, mais culpado parecia. Os membros do conselho que haviam protegido James durante anos começaram a se distanciar dele com uma velocidade impressionante. Ligações deixaram de ser retornadas. Reuniões foram repentinamente remarcadas. O presidente do conselho, que sempre defendera James diante de qualquer reclamação, passou a usar termos como alegações preocupantes e necessidade de análise aprofundada nas comunicações oficiais. Eles haviam atrelado suas reputações ao sucesso de James, mas não estavam dispostos a afundar com o navio dele. Podiam ler os mesmos memorandos legais que os advogados estavam preparando. Entendiam que apoiar James agora significava assumir responsabilidade por anos de abuso documentado. Então a mídia se envolveu. Um repórter do jornal local recebeu uma denúncia anônima sobre a investigação. A matéria, publicada 3 semanas após o incidente, foi cuidadosamente redigida para evitar problemas jurídicos, mas as implicações eram claras. Um CEO de hospital estava sob investigação por má conduta no ambiente de trabalho, incluindo alegações de violência física contra funcionários. O artigo mencionava que vários empregados haviam apresentado queixas. Citava a taxa incomumente alta de rotatividade de enfermagem no Ridgeville. Questionava a supervisão do conselho. A história se espalhou rapidamente por publicações do setor de saúde, depois para veículos regionais e em seguida para as redes sociais, onde ex-funcionários do Ridgeville começaram a compartilhar suas próprias experiências em sessões de comentários e fóruns. A atenção da mídia abriu comportas que James jamais imaginou. Enfermeiras que haviam trabalhado sob o comando de James em cargos anteriores começaram a procurar o investigador. Uma mulher chamada Michelle Rodrigues revelou uma história de 7 anos antes, quando James era COO em um hospital de outro estado. Ela descreveu um padrão de comportamento idêntico ao que estava acontecendo no Ridgeville: o abuso verbal, a intimidação, a agressão física. Ela havia aberto uma queixa formal naquela época. Explicou, mas James conseguiu retratá-la como uma funcionária problemática e ela acabou sendo pressionada a pedir demissão. Ela ainda possuía a documentação da queixa. Ainda tinha os e-mails em que o RH ignorava suas preocupações. E ela não era a única. Outras 2 enfermeiras de empregos anteriores de James contataram o investigador com histórias semelhantes, padrões semelhantes, resultados semelhantes, situações nas quais James nunca enfrentou consequências reais e simplesmente seguiu para o próximo hospital. O alcance da má conduta de James era muito maior do que qualquer pessoa no Ridgeville imaginava. Não eram apenas 5 anos de abuso em uma instituição. Era um padrão ao longo de toda a carreira, estendendo-se por mais de uma década e múltiplos hospitais envolvendo dezenas de vítimas. James havia sido autorizado a transitar de um cargo executivo para outro, com sua má conduta sendo ignorada ou mal investigada. Suas referências permaneciam surpreendentemente limpas, apesar do rastro de funcionários traumatizados que deixava. O fracasso da indústria da saúde não estava apenas no Ridgeville, era sistêmico. Uma porta giratória que permitia que executivos abusivos simplesmente se mudassem quando seu comportamento finalmente chamava a atenção. Uma das declarações em particular se destacou pelo peso emocional. Uma enfermeira chamada Karen Williams concordou em ser entrevistada embora tivesse deixado a área da saúde
completamente 5 anos antes, após trabalhar sob James em seu hospital anterior. Ela falou sobre como amava a enfermagem, como aquilo havia sido sua vocação desde a infância, como cuidar de pacientes dava sentido à sua vida. Depois descreveu como era trabalhar sob James, a crítica constante e as humilhações públicas. O dia em que ele a esbofeteou na frente de pacientes porque ela questionou uma prescrição que acreditava ser perigosa. Ela apresentou uma queixa. Nada aconteceu. Buscou terapia por causa da ansiedade e depressão que se seguiram. Eventualmente, percebeu que não poderia continuar em uma profissão onde pessoas como James podiam destruir sua saúde mental sem enfrentar qualquer consequência. Requalificou-se para outra carreira, deixando para trás uma década de experiência e uma paixão que nunca recuperou. Sua voz falhou ao falar sobre isso, a dor ainda era evidente anos depois. Lembra daquele primeiro dia em que Clara entrou pelas portas do hospital. Outras 14 enfermeiras passaram por ali no último ano, nenhuma ficou mais de 3 meses. Clara estava prestes a garantir que ninguém mais precisaria ir embora. O conselho tinha uma decisão a tomar, e pela primeira vez na carreira de James, ele não podia controlar o resultado. A reunião extraordinária do conselho foi marcada para uma terça-feira à tarde, 4 semanas após o incidente no pronto-socorro. O conselho reuniu-se na maior sala de conferências do hospital. Cada assento estava ocupado, e o ambiente era pesado com o peso de uma decisão que todos sabiam que viria, mas que ainda assim redefiniria o futuro do Ridgeville. O investigador externo apresentou constatações que levaram 90 minutos para resumir incidentes documentados ocorridos ao longo de 5 anos no Ridgeville. Depoimentos corroborados de 43 funcionários atuais e antigos. Evidências de má conduta anterior em outros 2 hospitais. Um padrão tão claro e tão condenatório que defender James Combs exigiria uma cegueira deliberada que o conselho já não podia permitir. Clara foi convidada a prestar depoimento formal. Ela entrou na sala do conselho com a mesma compostura calma que demonstrara durante todo o processo vestindo seu uniforme de enfermagem, porque viera direto de um turno. Sentou-se diante de 12 membros do conselho, pessoas que tinham o poder de validar ou descartar tudo o que havia acontecido. Ela recontou os eventos daquela noite no pronto-socorro, com a mesma precisão factual usada em sua declaração inicial, sem enfeite, sem emoção. Apenas um relato cronológico claro do que ocorreu e por que ela reagiu como reagiu. Quando o presidente do conselho perguntou se ela acreditava que suas ações foram apropriadas, a resposta de Clara foi direta, ela se defendeu e protegeu uma paciente vulnerável de uma situação hostil. Usou a força mínima necessária para evitar danos. Faria exatamente o mesmo se enfrentasse as mesmas circunstâncias. Seu depoimento durou 12 minutos. Foram os 12 minutos mais poderosos de toda a audiência. Outras vítimas também tiveram oportunidade de falar. Patrícia relatou a cultura de medo que fazia cada dia de trabalho parecer sobrevivência. A enfermeira da sala de recuperação descreveu o impacto psicológico de anos de abuso verbal constante. Michelle Rodrigues, que havia viajado de outro estado, contou como viu James destruir carreiras em seu hospital anterior e como se sentiu impotente para impedir. Karen Williams, a enfermeira que deixou a área da saúde por completo, falou sobre a profissão que perdeu e a longa jornada de cura na qual ainda estava. Cada depoimento adicionava peso a um caso já esmagador. Os membros do conselho ouviam com expressões que variavam entre choque e algo que parecia vergonha genuína. Vários deles estavam no conselho durante toda a gestão de James. Aprovaram seus contratos, ignoraram reclamações anteriores, priorizaram desempenho financeiro acima da cultura de trabalho. Os depoimentos deixaram claro que a negligência deles permitiu anos de abuso. O conselho entrou em sessão executiva para deliberar. A decisão levou 45 minutos embora. A maioria acreditasse que o resultado já estava definido pelo peso das evidências. Quando retornaram, o presidente leu uma declaração claramente redigida por advogados, com base nas conclusões do investigador
e nos testemunhos das testemunhas. James Combemes havia violado políticas do hospital, criado um ambiente de trabalho hostil e se envolvido em conduta imprópria para um executivo sênior. Efetivo imediatamente, James estava demitido do cargo de diretor executivo. A demissão foi por justa causa, sem indenização, sem acordo negociado, apenas remoção. James foi escoltado para fora do prédio naquela mesma tarde. Funcionários de segurança o acompanharam ao escritório para recolher seus pertences pessoais, sob supervisão direta. Funcionários que estavam nos corredores administrativos observavam a cena com expressões de alívio e incredulidade. James manteve os olhos baixos, o rosto vermelho, os movimentos tensos de humilhação. Tentou manter alguma dignidade carregando uma caixa com seus objetos pessoais, ombros erguidos, mas todos sabiam o que aquilo representava, uma queda tão completa que até tentar salvar o orgulho parecia inútil. Os seguranças o acompanharam pela entrada principal, a mesma pela qual ele marchara todos os dias durante 5 anos, irradiando autoridade e intimidação. Ele entrou no carro sem olhar para trás. Dirigiu-se para longe do Ridgeville Medical Center pela última vez, deixando para trás um legado definido, não por sucesso financeiro ou eficiência operacional, mas pela crueldade que infligiu e pelas vidas que destruiu. Quando o carro de James saiu do estacionamento, algo mudou de forma palpável no hospital. Enfermeiras que estavam prendendo a respiração havia semanas, finalmente, exalaram. Funcionários que tinham medo de acreditar que a justiça pudesse realmente acontecer, permitiram-se sentir alívio. A atmosfera opressiva que caracterizara o Ridgeville por 5 anos não desapareceu instantaneamente. Cura não funciona assim, mas ficou mais leve. Pela primeira vez em muito tempo, as pessoas caminharam pelos corredores, sem olhar constantemente por cima dos ombros. O tirano tinha caído. O reino construído sobre o medo finalmente ruíra. A demissão de James foi apenas o começo. 2 semanas depois de sua remoção, 3 vítimas decidiram apresentar denúncias criminais por agressão. Não eram processos civis em busca de indenização financeira. Eram queixas criminais apresentadas ao promotor público, alegando que James havia cometido atos de violência que justificavam a acusação sob a lei estadual. As enfermeiras que denunciaram tinham documentação, registros médicos mostrando lesões, relatos contemporâneos, enviados a supervisores e depoimentos de colegas que testemunharam os incidentes. O promotor analisou as provas e tomou uma decisão que abalou a comunidade de saúde. Acusações formais seriam apresentadas contra James Combemes por múltiplas acusações de agressão. A investigação criminal se expandiu para além dos incidentes físicos. Os promotores começaram a examinar se o padrão de retaliação de James contra funcionários que relatavam má conduta constituía intimidação de testemunhas ou obstrução. Também avaliaram se os acordos de confidencialidade que vítimas anteriores foram pressionadas a assinar eram juridicamente válidos ou representavam coerção. Investigaram ainda se James fizera declarações falsas durante investigações internas do RH, o que poderia configurar outras infrações criminais. O que começou como acusações de agressão evoluiu para uma análise muito mais ampla do comportamento de James e da possível violação de múltiplas leis criminais. Ao mesmo tempo, o Conselho Médico Estadual iniciou uma revisão da licença médica de James. Embora não exercesse medicina clínica há anos, ele mantinha a licença durante toda a sua carreira executiva. O Conselho tinha autoridade para disciplinar ou revogar licenças com base em conduta que demonstrasse incapacidade moral para exercer medicina. O padrão documentado de abuso, as acusações criminais e as evidências de danos causados a profissionais de saúde constituíam motivos suficientes para a ação. A investigação do Conselho Médico avançava lentamente, como costuma ocorrer em processos burocráticos, mas o simples fato de existir significava que mesmo que James quisesse retornar à prática clínica, sua capacidade de fazê-lo estava seriamente comprometida.
Os procedimentos legais começaram de fato 6 meses após o incidente. James contratou advogados caros, que tentaram todas as manobras processuais disponíveis para atrasar ou anular as acusações. Argumentaram que os incidentes eram disputas de trabalho que deveriam ser tratadas civilmente, não nos tribunais criminais. Afirmaram que o prazo prescricional havia expirado em algumas alegações mais antigas. Entraram com petições para suprimir provas e excluir testemunhas, mas a promotoria havia construído um caso forte com várias vítimas dispostas a testemunhar documentação contemporânea e um padrão de comportamento claramente estabelecido. As tentativas de defesa de desviar o processo foram em grande parte mal-sucedidas. Vieram então os processos civis. Vários ex-funcionários do Ridgeville moveram ações contra James pessoalmente e contra o hospital alegando ambiente de trabalho hostil. Alguns buscavam compensação por sofrimento emocional e custos de terapia. Outros incluíram pedidos de indenização por salários perdidos devido a carreiras destruídas. Alguns buscaram danos punitivos, argumentando que a falha consciente do hospital em lidar com a má conduta de James por anos justificava penalidades adicionais, além da compensação. As seguradoras do hospital iniciaram negociações de acordo quase imediatamente, reconhecendo que levar o caso a julgamento com toda a documentação existente provavelmente resultaria em veredictos milionários. Pela primeira vez em sua carreira, James Combemis enfrentava consequências reais, não apenas demissão, não apenas vergonha profissional, mas responsabilidade legal, que poderia resultar em condenação criminal, ruína financeira e destruição permanente de sua reputação. O homem que passou anos exercendo poder sem supervisão, acreditando-se intocável, aterrorizando dezenas de profissionais de saúde, porque pensava que jamais seria punido. Esse homem estava aprendendo o que acontece quando a proteção desaparece e a responsabilidade chega. Seus advogados negociavam acordos de confissão. Seus consultores financeiros tentavam proteger bens de indenizações civis. Sua vida tornou-se inteiramente consumida por processos legais e pela lenta e implacável engrenagem da justiça, algo que ele nunca imaginara enfrentar. Mas a história do Ridgeville não era sobre a queda de James, era sobre o que veio depois. O conselho administrativo trouxe uma nova liderança dentro de um mês após a saída de James. A CEO interina era a Dr. Sarah Mitchell, uma administradora médica conhecida na região por seu estilo de liderança colaborativa e seu compromisso com dignidade no ambiente de trabalho. Sua primeira ação foi se reunir com funcionários de todos os níveis, ouvir suas experiências e fazer uma promessa simples: o Ridgeville se tornaria um lugar onde as pessoas seriam tratadas com respeito, onde falar seria encorajado e não punido, e onde o cuidado ao paciente sempre teria prioridade sobre ego ou autoridade. Clara tornou-se fundamental na reconstrução da cultura do hospital. O conselho pediu que ela integrasse um novo comitê voltado para a segurança no trabalho e bem-estar dos funcionários. Ela ajudou a desenvolver programas de treinamento que ensinavam não apenas políticas, mas os comportamentos reais que criam segurança psicológica. Ela trabalhou com o RH para desenvolver sistemas de denúncia nos quais as preocupações pudessem ser registradas sem medo de retaliação, onde investigações fossem genuínas e não apenas formais, e onde a responsabilidade se aplicasse igualmente, independentemente do cargo ou poder. A transformação tornou-se visível nas interações diárias. Enfermeiros que haviam passado anos mantendo a cabeça baixa começaram a falar em reuniões oferecendo sugestões, questionando ordens quando algo não parecia certo. A cultura de medo que definira o Ridgeville deu lugar a algo mais saudável, um ambiente onde discordar era visto como discurso profissional e não insubordinação, onde erros podiam ser reconhecidos e usados para aprendizado, em vez de escondidos e punidos. O treinamento passou a enfatizar respeito e comunicação e o princípio fundamental de que toda pessoa no hospital, desde serviços gerais até a diretoria, merecia dignidade. A qualidade do cuidado ao paciente melhorou de forma mensurável.
As pontuações de satisfação subiram. Os erros médicos diminuíram. A taxa de rotatividade de enfermagem, anteriormente uma das piores da região, caiu drasticamente à medida que enfermeiros experientes pararam de sair e novos profissionais talentosos passaram a querer trabalhar no Ridgeville novamente. Um paciente, um idoso em recuperação de cirurgia cardíaca, disse à enfermeira que podia sentir a diferença no ambiente. A equipe parecia mais feliz, mais presente, mais disposta a explicar as coisas e responder perguntas. Ele disse que se sentia mais seguro sabendo que as pessoas que o cuidavam trabalhavam em um lugar onde podiam focar nos pacientes sem precisar se proteger de abusos. O Ridgeville estava se curando não rapidamente, não sem esforço, mas de forma real. A ascensão de Clara no Ridgeville aconteceu naturalmente impulsionada por mérito e pelo respeito que conquistou em todos os níveis da organização. Em 6 meses, foi promovida a gerente de enfermagem. 1 ano depois, tornou-se diretora de educação em enfermagem. Sua ascensão não se devia ao confronto com James, embora aquele momento tivesse revelado seu caráter. Era resultado de sua demonstração consistente de liderança, sua capacidade de criar segurança psicológica para a equipe e seu compromisso inabalável com a excelência, no cuidado ao paciente e com a dignidade no ambiente de trabalho. As pessoas seguiam Clara não por medo, mas porque confiavam em seu julgamento e acreditavam em sua visão do que a saúde deveria ser. Sua filosofia de liderança era simples: tratar as pessoas com respeito, criar sistemas que apoiem em vez de punir, e nunca pedir a ninguém que tolere um comportamento que você mesmo não aceitaria. Ela ensinava enfermeiros novos que defender pacientes às vezes significava enfrentar autoridades, que a defesa profissional exigia coragem e que a força silenciosa de fazer o que é certo importava mais do que ser apreciado por pessoas poderosas. Ela orientou funcionários traumatizados pela cultura anterior, ajudando-os a reconstruir a confiança e lembrar por que escolheram a enfermagem. Organizações nacionais de enfermagem começaram a reconhecer o trabalho de Clara. Ela recebeu prêmios de liderança e advocacia. Foi convidada a palestrar em conferências sobre criação de ambientes de trabalho saudáveis e enfrentamento de abusos no setor de saúde. Usou cada plataforma para discutir as falhas sistêmicas que permitem que líderes tóxicos migrem entre instituições, a importância de responsabilidade verdadeira e o apoio a profissionais que têm coragem de dizer a verdade ao poder. Sua influência ultrapassou o Ridgeville, afetando práticas e políticas em toda a indústria. Quando perguntavam por que ela fez tudo isso, por que escolheu entrar no Ridgeville, sabendo o que enfrentaria, a resposta de Clara sempre voltava à memória de sua mãe e aquela promessa no leito de morte. Ela falava sobre como o privilégio traz responsabilidade, como seu treinamento e capacidades não existiam apenas para sua própria proteção, mas para defender quem não tinha as mesmas ferramentas. Refletia que o confronto com James levou menos de 2 segundos, mas o trabalho real, reconstrução, mudança cultural, advocacy contínua, exigia anos de esforço constante. Enfrentar um agressor era um momento. Criar um local onde agressores não pudessem prosperar exigia transformação. Lembra daquela enfermeira gentil e suave que todos achavam boa demais para o Ridgeville? Ela não mudou. O Ridgeville mudou. James Combs acabou aceitando um acordo judicial com redução das acusações. Foi condenado por agressão leve, recebeu liberdade condicional, serviço comunitário e aulas obrigatórias de controle de raiva. Sua licença médica foi suspensa por tempo indeterminado. Os processos civis resultaram em acordos que lhe custaram a maior parte de sua fortuna. Ele nunca mais trabalhou em administração de saúde. Seu nome, mencionado em círculos profissionais, tornou-se sinônimo do tipo de liderança tóxica que o setor finalmente começava a enfrentar seriamente. Seu legado não foram os hospitais que administrou, nem os orçamentos que equilibrou, foi o dano que causou e o acerto de contas que finalmente chegou. Clara é agora a diretora de enfermagem do Ridgeville Medical Center, supervisionando todas as operações de enfermagem em todo o sistema.
Ela transformou não apenas a cultura, mas também os resultados mensuráveis. Indicadores de segurança do paciente, índices de satisfação da equipe, taxas de retenção, todos melhoraram de forma dramática sob sua liderança. Ela ainda trabalha alguns turnos clínicos. Ocasionalmente ainda se conecta diretamente com os pacientes, ainda demonstra que liderança não significa perder o vínculo com o cuidado ao lado do leito que define a enfermagem. O Ridgeville recebeu reconhecimento nacional por sua transformação cultural, tornando-se um estudo de caso sobre como instituições podem se recuperar de lideranças tóxicas e reconstruir ambientes de trabalho saudáveis. Outros hospitais começaram a implementar proteções semelhantes sistemas de denúncia anônima, comitês independentes de segurança no trabalho, treinamentos obrigatórios para executivos sobre conduta apropriada e o mais importante, mecanismos reais de responsabilidade que se aplicam independentemente do cargo. Clara foi convidada para atuar como consultora em sistemas de saúde em todo o país, ajudando a identificar e enfrentar padrões de abuso antes que eles se enraizassem. Os efeitos se espalharam muito além de um único hospital. Antigos funcionários do Ridgeville, que haviam deixado a área da saúde, começaram a retornar à profissão, motivados pela prova de que ambientes de trabalho podem mudar. Estudantes de enfermagem que ouviram Clara falar escolheram o Ridgeville para seus estágios clínicos, querendo aprender em um ambiente que valorizava tanto a excelência quanto a dignidade. A história se espalhou por redes profissionais, inspirando trabalhadores da saúde em outros lugares a denunciar suas próprias situações tóxicas, a exigir melhorias, a recusar a ideia de que abuso é simplesmente o preço do emprego. A coragem de uma pessoa mudou centenas de vidas. A decisão de Clara naquele departamento de emergência de se levantar, de recusar-se a aceitar que James Combemes era intocável, de demonstrar que proteger pessoas vulneráveis importava mais do que sua própria segurança. Essa decisão criou ondas que alcançaram muito além do que ela poderia ter imaginado quando entrou pelas portas do Ridgeville pela primeira vez. Clara poderia ter ficado em silêncio. Poderia ter olhado para o outro lado como todos esperavam. Mas não fez isso. E por causa disso, centenas de profissionais de saúde agora podem fazer seu trabalho com dignidade. Se esta história emocionou você, se você acredita que uma única pessoa pode fazer a diferença, inscreva-se neste canal. Contamos histórias sobre pessoas comuns fazendo coisas extraordinárias quando decidem que basta. Comente abaixo. Basta é basta. Se isso inspirou você a se posicionar na sua própria vida, compartilhe com alguém que precisa saber que coragem pode mudar tudo. E lembre-se, você não precisa ser um fuzileiro naval para defender o que é certo. Só precisa decidir que algumas coisas valem o risco.